Oi gente, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender como pregar bem. Nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês 5 elementos que um grande expositor, um grande pregador precisa ter no seu conteúdo para que você possa pregar muito bem a palavra do Senhor Jesus. Tá lá? Primeiro conteúdo, eu fiz questão de anotar para vocês, espero que vocês vejam aqui, domine o conteúdo, exatamente. Primeira coisa que um pregador precisa ter é o domínio do conteúdo. Por que domínio do conteúdo? Um pregador, ele precisa dominar o que ele vai pregar, o que ele vai falar, o que ele vai expor para a plateia, para o público ou para a igreja que ele vai estar pregando o seu sermão. Isso serve também para professor, isso serve também para algum apresentador de algum tema específico. Qualquer palestrante precisa, é necessário, se faz-se necessário, dominar 100% o conteúdo. Existem muitos pregadores que vai pregar que não domina o conteúdo. Então fica uma mensagem fraudulenta, fica uma mensagem sem um raciocínio, fica uma mensagem sem um conteúdo bacana. E as pessoas falam e criticam, nosso pregador é ruim. Por quê? Porque ele não domina o conteúdo. A exemplo disso que eu estou mencionando, de não dominar o conteúdo, teve um grande pregador, eu não vou citar o nome, mas vocês conhecem, muito conhecido no nível nacional. Ele foi pregar em um grande evento missionário aqui no Brasil, e quando ele foi pregar nesse grande evento missionário, ele pregou sobre uma matéria que ele não tinha um domínio. E sendo assim, as pessoas saíram falando mal dele, criticando ele, ele não prega muito. Ele prega muito bem sim, mas ele foi pregar uma coisa que ele não tinha domínio, uma matéria de alta relevância que ele não tinha domínio. Então fica a dica para vocês, pregue sempre primeiro, domine o conteúdo, de trás para frente, de trás para frente, de frente para trás. Por que de trás para frente? Para você saber a hora de entrar, a hora de parar, a hora de explicar e a hora de explicar o texto e expor o texto. Esse é o segredo para se ter uma boa mensagem. Dominar o conteúdo. Não esqueça disso. Dominar o conteúdo. A segunda dica que eu dou de hoje chama-se preste atenção na linguagem corporal. Para você prestar atenção na linguagem corporal. O que significa isso aqui? O segundo tópico é uma postura. O pregador precisa ter uma postura no altar que ele está expondo o texto, está pregando o Evangelho de Cristo. Por quê? Nós que somos pregadores, nós somos avaliados por 3 critérios. O primeiro critério é o conteúdo que você vai expor. O segundo critério é a sua performance, ou seja, o seu domínio de palco, a sua postura. Você precisa ter uma boa postura. E terceiro, pela sua boa dicção, da maneira que você fala, da maneira que você verbaliza. Nós, pregadores, somos avaliados por essas 3 circunstâncias. Então é de extrema importância a um pregador ou expositor do texto da Bíblia ter uma certa notoriedade, um certo domínio de palco. Algumas pessoas falam domínio de palco, outras pessoas falam de postura. Eu gosto de utilizar os dois, ter postura e também dominar o palco, ou seja, dominar o ambiente que você vai pregar, de uma maneira que as pessoas prestem atenção na sua mensagem, de uma maneira que as pessoas queira ouvir o que Deus tem para falar através da tua vida. A terceira coisa que eu tenho para falar para vocês é toda mensagem, certifique-se que a sua fala tem começo, meio e fim. Gente, isso aqui é de extrema importância. Vocês precisam avaliar isso. Ter começo, que é uma introdução, meio, que é um desenvolvimento, e o fim, que é toda a parte conclusiva, ou é a conclusão. Então vamos lá. Precisa ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Para que a sua mensagem seja uma mensagem racional. Para que suas mensagens as pessoas possam entender o que você está pregando, tá? Tem pessoas que começam a pregar em Gênesis e terminam em Apocalipse. Tem pessoas que começam a pregar em Apocalipse e terminam em Gênesis. Tem pessoas que começam a pregar sobre o mar e terminam falando sobre o fogo. Então a sua mensagem precisa ter uma racionalidade. Tem que ter razão, raciocínio.
Como é que tem uma mensagem de raciocínio? Introdução, desenvolvimento, conclusão. 3 partes que a mensagem faz parte. E a quarta parte, que no meu entender, todo expositor ele precisa se apaixonar pelo tema que está apresentando. Primeiro, o tema tem que tocar em você. Primeiro, o tema da sua exposição tem que mexer com você, no seu íntimo. Você é o primeiro a se apaixonar, você é o primeiro a se encantar pelo que você vai expor. Porque dessa maneira, primeiro, você dominando o conteúdo. Segundo, você tem uma postura no palco. Terceiro, você certificando que tem introdução, meio e fim. E quarto, você se apaixonando pelo tema que você vai expor, a sua mensagem vai sair maravilhosa e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E o quinto, na minha opinião, conte uma história para encantar o seu auditório. Como assim? Eu vou te explicar. Exemplo, você vai pregar sobre livramento, sobre o Deus que livra. Um exemplo, tema, o Deus que livra. Você está pregando sobre Deus, como Deus livrou Israel. Conte uma história que você vivenciou, algum livramento que você teve, algum livramento que sua mãe teve, ou alguém da sua família. Conte alguma história que tem alguma coisa a ver com a mensagem que você está expondo. Por quê? Dessa maneira, o povo vai entender o que você está pregando de uma maneira real e surreal. Na minha opinião, esses são os 5 elementos para você dominar e você pregar muito bem o Evangelho de Cristo. Espero que tenha ajudado você a entender. A aula de hoje foi sobre isso, como pregar bem a palavra do Senhor Jesus. Gente, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que se o Eterno permitir. Até a próxima. Tchau, tchau.